Saudações, turma! Beleza? Fiz algumas aulas de revisão para vocês. Essas aulas são importantes para a gente poder rever assuntos necessários para a continuação dos nossos estudos. Essa é a parte 1 dessas aulas. Nessa primeira aula, a gente vai rever conjuntos numéricos. Vamos ver o que é o conjunto dos números naturais, o que é o conjunto dos números inteiros, o que seria um número racional, o que seria um número irracional. Vamos ver o que é o conjunto dos números reais. Eu defino o que é simétrico ou oposto de um número real, assim como o que é o inverso multiplicativo de um número real. Também defino o módulo de um número real. Relembro algumas operações importantes, como adição, subtração e divisão, e falo sobre propriedades importantes dessas operações. Resolvo alguns exemplos de exercícios e deixo alguns propósitos no final. Bons estudos, boa aula e vamos lá! Começando aqui pelos conjuntos numéricos, falaremos primeiro de conjunto dos números naturais, que são os números que nós utilizamos de maneira natural para realizar contagens de objetos. Esse conjunto ele é representado pela letra N. É um N estilizado, né? Ele tem um desenho diferente. E ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. São os números que nós utilizamos para realizar contagens. Aqui nessa aula, nós vamos considerar que o zero também é um número natural, ok? Então, do zero em diante, os números que nós utilizamos para contar os objetos são os números naturais. O próximo conjunto que vamos relembrar é o conjunto dos números inteiros. Bem, quando falamos de números inteiros, nós acrescentamos os números negativos, né? Então é como se a gente pegasse o conjunto dos números naturais e para cada elemento dele, né, diferente de zero, a gente encontrasse um elemento associado a ele, que a gente vai chamar de simétrico ou oposto. Vamos ver isso mais à frente na aula. Então, a gente bota um sinalzinho de menos, né? Um tracinho na frente de cada númerozinho desse aqui, e a gente forma um conjunto maior, que é representado pela letra Z. Também um Z estilizado, né? Um desenho diferente, e os elementos que compõem esse conjunto são esses aí. Né? Observe que daqui do zero em diante, nós temos exatamente o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3... Então, quando a gente estende esse conjunto para um conjunto maior, que é chamado de conjunto dos números inteiros, nós simplesmente acrescentamos os números negativos a ele. Então, para o 1, pegamos o menos 1. Para o 2, pegamos o menos 2. Para o 3, pegamos o menos 3. Para o 4, menos 4. 5, menos 5, etc. Observe que o conjunto dos números naturais ele tem um menor elemento, que é o zero. Mas ele cresce infinitamente, então ele não tem um maior elemento. Né? Já o conjunto dos números inteiros, ele não tem um maior elemento, né? Obviamente, já que ele pega aqui os elementos dos números naturais, faz parte da sua formação, só que ele também não tem um menor elemento, porque esses números aqui eles vão decrescendo, eles vão diminuindo infinitamente, ok? Então agora vamos falar do conjunto dos números racionais, né? Racional lembra razão, razão significa divisão. Então a gente vai pegar dois números inteiros e vai dividir um pelo outro e vai formar um outro número chamado números racionais. Nada mais são do que as frações, tá? Esse conjunto ele é representado pelo Q, um Q estilizado, um desenho diferente, e os seus elementos são as frações. Então a gente escreve assim: todo elemento que pertence a Q é um elemento x, tal que x é igual a sobre b, é uma fração de denominador b e numerador a. Então a sobre b. A e b necessariamente são números inteiros, ou seja, pertencem ao conjunto dos números inteiros, né? E o b ele é diferente de zero, ok? Então 3 quartos, 5 oitavos, 7 décimo, 1 meio, 10 quinto, né? 5 terço,
são exemplos de números racionais, são as frações, beleza? O nosso próximo conjunto é chamado de conjunto dos números irracionais, tá? Bem, o próprio nome já diz, né? Irracional. Isso significa que ele não é racional. Como os números racionais são os números que são escritos em forma de fração, então os números irracionais, ou seja, os números que não são racionais, eles não vão ser escritos em forma de fração. Na realidade, eles não podem jamais ser escritos em forma de fração. Aqui vamos representar pela letra I, né? I que lembra irracional, um I estilizado, com desenho diferente. E os seus elementos são todos aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração. Então aqui eu coloco x, tal que x é diferente de a sobre b para qualquer a e b inteiro. Ou seja, ele nunca jamais pode ser escrito em forma de fração. Alguns exemplos que nós temos de números irracionais são as dízimas não periódicas, tá? Vamos falar isso em outras aulas. O número π é um número irracional, tá? O número de Euler também, vamos falar sobre isso em outras aulas. Enfim, são exemplos de números irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Qualquer raiz quadrada que não dê um número racional é um número irracional, ok? E o nosso último conjunto, que na verdade é o conjunto que engloba todos esses outros, né? Eu vou pegar todos esses conjuntos aí e vou unir e vou formar o conjunto dos números reais. A gente pode observar aqui, se a gente pegar o b igual a 1, então vai ficar a sobre 1, que é a. Né? Então, como a e b são números inteiros, se o b for 1, então esse a vai ser qualquer número inteiro. Ou seja, a gente consegue perceber que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Tá? Assim como o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ok? Só que o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, eles não têm interseção, porque um são as frações, são os números escritos em forma de fração, e outros são os números que não podem ser escritos em forma de fração. Então esses dois números aqui, né, esses dois conjuntos, eles não têm interseção. Então nós vamos unir esses dois conjuntos para formar o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, um R estilizado, um desenho diferente. Então, Q unido com I vai dar R, ou seja, a união dos números racionais com os números irracionais, tá? Ou seja, eu pego todas as frações e uno com todos os números que não podem ser escritos em forma de fração, beleza? Então agora a gente vai definir o simétrico ou oposto de um número. Como eu já tinha dito lá, né, na hora que a gente definiu o conjunto dos números inteiros, para eu achar o simétrico de um número, era só trocar o sinal dele. Então, eu parti do conjunto dos números naturais, e para cada elemento do conjunto dos números naturais, exceto zero, eu acrescentei um sinalzinho de menos na frente e achei um número negativo, que era simétrico desse número, entendeu? Natural que eu peguei. Então, para eu achar o simétrico de um número, basta eu trocar o sinal dele. Então, se ele é menos, o simétrico dele é o mesmo número, mas com sinal de mais na frente. Se ele é mais, o simétrico é o mesmo número, mas com sinal de menos na frente. Tá? Matematicamente, a gente traduz que o simétrico de um número x é um número y, tá? O simétrico de um número x é um número y, tal que x mais y é igual a zero. A gente vai denotar o simétrico de um número x por menos x. Tá? Mas observe o seguinte, eu simplesmente vou colocar um sinal de menos na frente do número e eu vou achar o simétrico. Se esse número for positivo, então vai ficar só, o simétrico dele vai ser um número negativo, vai ter um menoszinho na frente. Mas se o número for negativo, então quando eu botar o menoszinho na frente, na verdade o que eu vou fazer é trocar o sinal para o mais. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então a gente vai chamar o simétrico de x de menos x. Então pela própria definição, isso significa que x mais menos x é igual a zero. Tá? E como eu já tinha dito, se o x for positivo, seu simétrico menos x é negativo. Mas se o x for negativo, seu simétrico menos x vai ser positivo. Vou dar um exemplo com o número aqui, vai ficar fácil de entender. Digamos que o meu x seja o 5. O 5 ele é positivo. Então o simétrico do x, que vai ser o menos x, vai ser o menos 5, que é negativo. Então aqui eu tenho
se o x é positivo, o seu simétrico é negativo. Agora vamos supor que eu tenha que o x é menos 3, ou seja, o x ele é um número negativo. Quem é o simétrico dele? A gente definiu o simétrico como um número que eu simplesmente boto o sinal de menos na frente, não é isso? Então, se o número é menos 3, colocando menos na frente, eu vou ter menos menos 3. Isso vai dar o 3, que é positivo. Então, veja bem, o simétrico do 3 é o menos 3. Então, por definição, menos menos 3 vai ser igual a 3, que é positivo. Vamos ver mais alguns exemplos que vai ficar mais fácil ainda de entender. Então, vamos observar. O menos 3 e o 3 são simétricos, ou opostos. Uma outra maneira de falar. Eu posso falar que é oposto, ou posso falar que é simétrico, tá bom? Então vamos chamar agora de oposto, que é a mesma coisa que simétrico. Então menos 3 e 3 são opostos. 7 e menos 7 também são opostos. Menos 8 e 8 também são opostos. 3 sobre 2 e menos 3 sobre 2. Menos 5 terços e 5 terços. Agora, observe esse último exemplo aqui. Aqui a gente viu que 7 e menos 7 são opostos. Então, o oposto do 7 é o menos 7. E o oposto do menos 7 é o 7. Só que, por definição, a gente viu que para achar o simétrico de um número, a gente tem que botar o menos na frente. Tá? Então, se eu tentar achar o simétrico do 7, é só jogar o menos na frente e eu acho menos 7. Mas se eu tentar achar o simétrico do menos 7, então eu vou pegar o menos 7 e vou jogar o menos na frente. E eu vou achar o simétrico dele. Só que eu sei que o simétrico do menos 7 é o 7. Então isso significa que menos menos 7 é o simétrico do menos 7. Mas como o simétrico do menos 7 é o 7, então menos menos 7 tem que ser igual a 7. Ok? É uma outra maneira de escrever o 7. Eu boto menos duas vezes. Então menos com menos vai dar mais. Isso a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então agora vamos falar de inverso multiplicativo de um número. Tá? Então, dado um número x diferente de zero, a gente vai chamar de inverso multiplicativo desse número x o número y, tal que x vezes y é igual a 1. Ok? A gente vai denotar o inverso multiplicativo do número x por x elevado a menos 1. Onde esse x elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Tá? Então, eu pego um 1, boto um traço e jogo o x embaixo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. 3 e 1 terço são inversos multiplicativos. Observe que eu só peguei o 3, joguei 1 em cima e joguei ele para baixo, tá vendo? 3 e 1 terço. Menos 3 e menos 1 terço, a mesma coisa. Eu só peguei o menos 3, joguei 1 em cima e joguei ele para baixo. 5 sobre 2 e 2 sobre 5. Bem, quando o número é uma fração, pegar um 1, jogar em cima e jogar a fração para baixo, né, a gente vai aprender mais à frente, que é a mesma coisa de eu inverter a maneira de escrever a fração. Ou seja, colocar o numerador em cima e o denominador embaixo. Então, 5 sobre 2 e 2 sobre 5 são inversos de multiplicativos. Observe que eu só troquei a ordem aqui, do numerador e do denominador, beleza? 4 e 1 quarto são inversos de multiplicativos também. Né? O mesmo exemplo aqui do 3 e 1 terço. 1 quinto e 5, né? O mesmo exemplo aqui, só que agora eu botei 1 quinto primeiro aqui, mas é a mesma coisa. 1 sobre 5, 5 sobre 1. Aqui eu posso entender que tem um 1 embaixo, tá vendo? Então 1 sobre 5, 5 sobre 1. São inversos de multiplicativos. Menos 1 sobre 8 e menos 8. Quando tem sinal, mantém sinal. O sinal não muda. Preste atenção. No inverso multiplicativo, eu só troco a ordem de escrever os números. Boto quem está embaixo em cima, quem está em cima embaixo. Mas eu não mudo o sinal do número. E aqui a gente tem uma pequena observação, né? É como eu tinha dito aqui. O inverso multiplicativo a gente definiu como 1 sobre o número, né? Então o inverso multiplicativo de x é 1 sobre x. Se o número for a sobre b, então o inverso multiplicativo de a sobre b é 1 sobre a sobre b. Só que a gente falou que o inverso multiplicativo de um número é o outro número tal que, quando eu multiplico os dois, o resultado dá 1. Então, isso significa que 1 sobre A sobre B tem que ser B sobre A. Por quê? Porque A sobre B vezes B sobre A dá 1. Né? Aqui, ó. A sobre B vezes B sobre A é AB dividido por BA. A gente vai ver isso mais à frente na aula de operações com frações. Isso dá 1. Então, o inverso multiplicativo de A sobre B é B sobre A. Então, 1 sobre A sobre B é igual a B sobre A. Ok? Vamos lá. Nas aulas de operações com frações, nós vamos trabalhar melhor essas coisas aí, tá? Vamos falar sobre módulo ou valor absoluto de um número agora.
A gente vai definir o módulo de um número, que a gente vai denotar assim, ó, o número no meio e duas barras paralelas. A gente vai definir como o próprio número se o número for maior ou igual a zero, ou o oposto do número se o número for menor do que zero. Lembrando lá quando eu defini o oposto de um número, né, a gente viu que se o número é positivo, o oposto dele é negativo. E se ele é negativo, o oposto é positivo, não foi? Então aqui, quando eu defino o módulo dessa maneira, eu estou dizendo o seguinte: o módulo de x é o próprio x se ele for positivo. Então, nesse caso, eu tenho que o módulo é positivo. No caso onde o x é menor do que zero, o módulo dele vai ser menos x. Mas se o x é menor do que zero, o menos x é maior que zero, né? Porque o menos x é o oposto. E se o número for negativo, o oposto dele é positivo. Então aqui eu estou dizendo que o módulo de um número sempre é positivo. Tá? Na verdade, o módulo de um número, ou valor absoluto, é só eu olhar para o número e ignorar o sinal. Tá? Ignoro o sinal, eu tenho o módulo do número. Vamos ver alguns exemplos. O módulo de menos 3, ignora o sinal, é 3. O módulo de 5, ignora o sinal, é 5. O módulo de 0 é 0. O módulo de menos 3 sobre 2, 3 sobre 2. O módulo de 5 terços, 5 terços. O módulo de menos 7, ignora o sinal, vai dar o quê? 7. O módulo de 1,2, 1,2. O módulo de menos 0,5, eu simplesmente ignoro o sinal, então vai dar 0,5. O módulo de menos raiz de 2 é raiz de 2. Beleza? Agora a gente vai falar sobre algumas operações básicas, tá? As 4 operações básicas que a gente define: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, dado 3 números reais, a gente vai definir uma operação chamada de adição, onde o símbolo é mais, e a gente vai escrever assim, ó, A mais B. A gente lê A mais B. A outra operação que a gente vai definir é a subtração, onde o símbolo é um tracinho de menos, e a gente vai escrever assim, A menos B, e vai ler A menos B. A terceira é multiplicação, onde aqui a gente não vai usar o x para multiplicação, tá? Vamos usar um pontinho. Então, no lugar do x, que geralmente se utilizava o x para representar a multiplicação, aqui a gente vai usar no lugar um ponto. Tá? Então, esse ponto aqui ele significa multiplicação. Tá? É um sinal de vezes. Então, aqui a gente tem A vezes B. Tá bom? Quando a gente tem duas letras, a gente pode não escrever o pontinho, botar só uma letra do lado da outra, que também vai significar A vezes B. Só que isso a gente vai ver nas aulas de álgebra mais para frente. Aqui, por enquanto, a gente vai sempre estar trabalhando com exemplos numéricos, né, com números. Então, sempre vai ter esse pontinho de vezes na frente, tá bom? Que vai significar A vezes B. A última operação básica é a divisão, que é representada por esse símbolo aqui, tá vendo? Um traço com um ponto em cima e um ponto embaixo. Tá? Então, a gente vai representar essa operação assim, A dividido para B. Só que a divisão, existem várias outras maneiras de escrever a divisão. Por exemplo, em vez de eu botar A, colocar esse símbolozinho depois de B, eu posso simplesmente botar A e uma barra oblíqua e o B depois. Também significa A dividido para B. Então, o símbolo da divisão não é único, tá? Existem outros símbolos, como por exemplo essa barra oblíqua aqui. Ou eu simplesmente posso escrever o número em cima, uma barra, tá? Uma barra transversal, né? Cortando, dividindo o A e o B, né? E o B embaixo. Então, ou uma barra oblíqua ou uma barra no meio e o A em cima e o B embaixo. Isso aqui significa também A dividido por B. Beleza? Ok, então. Então, já relembramos as operações básicas. Agora vamos ver algumas propriedades dessas operações. A primeira é a comutatividade. O que significa comutatividade? Que a ordem não altera. Tá? Eu posso fazer A mais B, que é a mesma coisa que B mais A. Isso vale para adição e para multiplicação. A vezes B é igual a B vezes A. Observe que a comutatividade só vale para adição e para multiplicação. Ela não vale para divisão e nem para subtração. Por exemplo, 10 menos 3 é 7. Agora, 3 menos 10 não é 7, é menos 7. Então, a comutatividade não vale para a subtração e nem para a divisão. 10 dividido por 5 é igual a 2. Agora, 5 dividido por 10 não é 2, é meio. Então, não dá o mesmo resultado. Depois vamos ver alguns exemplos. Então, a ordem não altera. A outra propriedade importante é a associatividade.
Então, eu tenho aqui A mais B mais C. Eu posso somar primeiro A com B e o resultado somar com C. Ou eu posso somar o B com C e o resultado somar com A. A mesma coisa vale para a multiplicação. Eu tenho A vezes B vezes C. Eu posso multiplicar o A vezes B e depois multiplicar pelo C. Ou eu posso multiplicar o B pelo C e depois multiplicar pelo A. A gente pode agrupar de maneiras diferentes. A outra propriedade importante é o elemento neutro, tá? Que a gente tem um elemento neutro para adição e a gente tem um elemento neutro para multiplicação. O que significa o elemento neutro? É um elemento que não muda o número. Se eu fizer, por exemplo, A mais zero é igual a A. O zero é o elemento neutro da adição. Tá? Se eu somar zero a qualquer número, eu não altero o número. Já o elemento neutro da multiplicação é o 1. Se eu multiplicar qualquer número por 1, eu não altero o número, continua sendo o mesmo número. Então, A vezes 1 é igual a A. Agora, cuidado para não trocar. O zero é elemento neutro só da adição. Na multiplicação, ele não é neutro. Se eu fizer A vezes zero, vai dar zero. Então, mudou o número. Então, o zero ele é neutro da adição. Já o 1 é o neutro da multiplicação. Ok? Então, não altera o valor. E um dos mais importantes, né? Na verdade, todos são importantes, mas um dos mais utilizados é a distributividade, né? Onde eu distribuo a multiplicação na adição, ou pode ser na subtração também. Eu tenho A vezes B mais C. Isso é igual a A vezes B mais A vezes C. Eu posso trocar a ordem das operações. Tá? Em vez de eu fazer primeiro aqui no parênteses, a soma, e depois multiplicar, eu posso multiplicar, distribuindo, obviamente, e depois somar. Beleza? Vamos ver alguns exemplos. 5 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 5, que dá 8, comutatividade da adição. 7 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 7, que dá 35, comutatividade da multiplicação. 5 mais 4 mais 3, eu posso optar por fazer ali o parênteses primeiro, né? Que vai dar 9, 9 mais 3 é 12. Ou então eu posso fazer diferente, posso somar primeiro 4 com 3, depois o resultado eu somo ao 5. Então, 5 mais 4 mais 3 vai dar 5 mais 7, que é igual a 12 também. A gente viu que 5 mais 4 mais 3 é a mesma coisa que 5 mais 4 mais 3. Isso é a associatividade da adição. A mesma coisa vale para a multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3, eu posso primeiro multiplicar o 5 pelo 4, que vai dar 20, e depois multiplicar o resultado pelo 3, isso vai dar 60. Ou posso associar de maneira diferente. Primeiro multiplicar o 4 pelo 3, que vai dar 12, e fazer 5 vezes 12, que também vai dar 60. Isso significa que 5 vezes 4, né, no parênteses, vezes 3, é igual a 5 vezes 4 vezes 3, a associatividade da multiplicação. Beleza? Vamos dar um exemplo de elemento neutro. 3 mais 0 é igual a 3, elemento neutro da adição. Vamos dar um exemplo de elemento neutro agora da multiplicação. 8 vezes 1, 8, elemento neutro da multiplicação. Então, a gente viu que o elemento neutro da adição é o 0, da multiplicação é o 1. Vamos ver um exemplo de distributividade. 7 vezes 3 mais 5. Se eu resolver primeiro o parênteses, eu tenho 3 mais 5 igual a 8. 7 vezes 8, 56. Mas se eu aplicar a distributividade, eu tenho que 7 vezes 3 mais 5, eu posso escrever como 7 vezes 3 mais 7 vezes 5. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 5, 35. 21 mais 35, 56. O que a gente percebe aqui? Que 7 vezes 3 mais 5 é a mesma coisa que 7 vezes 3 mais 7 vezes 5. Eu distribuí esse produto aqui, né? Esse 7 está multiplicando por esse parênteses aqui. Eu distribuí aqui dentro do parênteses. Eu fiz 7 vezes 3 mais 7 vezes 5. Então, 7 vezes 3 mais 7 vezes 5. Isso é a distributividade da multiplicação sobre a adição. Beleza? Então, aqui eu deixo para vocês agora algumas sugestões de exercícios, né? Lembrando que a proposta dessa aula era uma revisão rápida sobre assuntos que nós já vimos, então era só mesmo para revisar. É uma revisão importante, porque a gente está sempre utilizando essas coisas nas aulas. Vão ter outras partes dessa revisão, onde eu vou continuar falando sobre operações com frações, regra de sinais, etc. Só que vão ser em outras revisões. E aqui eu peço para vocês calcularem o oposto de cada número aqui embaixo. Lembrando que o oposto é só trocar o sinal do número. E aqui calcular o módulo de cada número. Beleza? Então, bons estudos, boa aula e
Até a próxima!